Estudo bíblico. Chamados para influenciar, discipulado e transição nas gerações. Lição 12. Quando o mentor cai. Texto base, segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12. O objetivo da lição é compreender que o discipulado não idealiza líderes, mas ensina a lidar com suas falhas com maturidade, graça e responsabilidade, reconhecendo que todos estão em processo e que Deus é capaz de restaurar. É difícil quando um líder em quem confiamos cai. As chances de abalar nossa fé são grandes. Dá vontade de se afastar da igreja, das pessoas, às vezes até de Deus. E quando isso acontece, surge uma pergunta difícil: o que eu faço quando quem me ensinava tropeça? O caso de Davi com Betseba é um dos episódios desconcertantes. Um homem segundo o coração de Deus, sim, mas também um homem que caiu. Mentira, adultério, morte. Tudo isso em alguém que inspirava tantos. Mas o discipulado maduro não é feito de ídolos intocáveis. Ele é feito de pessoas reais que erram, sofrem consequências e podem, pela graça, ser restauradas. Essa lição não é somente para líderes, é para todos nós. Você já passou pela dor de ver um líder falhar? Já se questionou se ainda vale a pena seguir alguém? Então, essa conversa é para você. Primeira reflexão: o pecado que ninguém esperava. Davi era o homem segundo o coração de Deus, o líder que venceu gigantes, que poupou Saul e que uniu Israel. Justamente por isso sua queda nos choca tanto. Quando lemos o segundo livro de Samuel, capítulo 11, parece inacreditável. Como alguém com tanta intimidade com Deus foi capaz de tanta tragédia? Mas a verdade é que o pecado raramente começa de forma escandalosa. Ele começa pequeno, num momento de descuido, num dia sem propósito, numa escolha que parecia inofensiva. Davi estava no palácio quando deveria estar na guerra. Esse detalhe tão simples abriu espaço para o desastre. Aqui encontramos uma verdade da qual nenhum de nós está imune. Todos nós corremos o risco de nos acomodarmos. E quando a vigilância vai embora, o pecado encontra brecha. A queda de alguém que é uma referência não serve somente para nos afastar de Deus, mas antes de tudo para nos lembrar de que todos precisam dele o tempo todo. O discipulado não é uma escada onde os mais altos estão garantidos. É um caminho em que todos, líderes e liderados, precisam da graça todos os dias. Já pensou como você reagiria se alguém que você admira muito falhasse? Isso abalaria sua fé? Ou te lembraria de que, no fundo, só há um que nunca caiu e ele é o nosso verdadeiro padrão? Segunda reflexão: quando Deus confronta com amor. Impressiona-me nessa história não apenas o erro de Davi, mas a forma como Deus lida com ele. Ele não vira o rosto, não abandona o rei. Deus envia Natã, e o profeta não chega com pedras nas mãos, mas com uma história, uma parábola que toca o coração antes de apontar o dedo. Essa cena revela que o confronto de Deus é sempre movido por amor.
Ele não nos expõe para nos envergonhar, mas para nos despertar. Deus não quer destruir, Ele quer restaurar. Talvez você não esteja no papel de Natã. Talvez nunca tenha sido chamado para confrontar um líder, mas provavelmente já foi confrontado por Deus. E se ainda não foi, um dia será. Todos nós, porque Deus ama demais para nos deixar confortáveis no erro. O mais difícil de tudo isso é aceitar que às vezes quem cai é alguém que nos abençoou, nos inspirou, nos marcou. Ver um mentor sendo confrontado dói, mas até nisso Deus trabalha nos ensinando a amar sem idolatrar, a honrar sem acobertar e perdoar sem fingir. Já vi muita gente se afastar da igreja por causa da queda de alguém. Mas também já vi corações se abrirem para Deus justamente por verem que Ele trata o pecado com seriedade e graça. O confronto dói, mas é uma bênção, porque onde há confronto verdadeiro, pode haver arrependimento sincero, e com ele, recomeço. Terceira reflexão. Restauração também é discipulado. Depois do confronto, vem o silêncio. O arrependimento de Davi não foi apenas verbal, ele se dobrou diante de Deus. O Salmo 51 é um reflexo da alma quebrada de um homem que entendeu o peso do seu pecado, mas também a profundidade da graça divina. É aqui que a história muda de tom, não porque as consequências sumiram, o filho morreu, a dor ficou, mas porque o coração de Davi voltou a pulsar no ritmo de Deus. E isso é discipulado. Não é sobre nunca cair, é sobre sempre voltar. Ao olharmos para nossos próprios erros, podemos achar que acabou. Deus nunca mais vai me usar, pensamos. Ou então julgamos outros. Depois do que fez, perdeu toda a credibilidade. Mas a cruz de Cristo não é só para salvação. Ela é para restauração contínua. Discipulado é um convite para andar com Deus mesmo quando estamos quebrados. Talvez você já tenha caído. Talvez alguém que você ama tenha tropeçado. O que importa agora é o que você vai fazer com isso. Deus não jogou Davi fora, ele o restaurou. E mais, usou a dor para formar um líder mais humilde, mais maduro, mais sensível. Você não precisa ser rei, pastor ou líder para viver isso. Basta ser discípulo. E discípulo de verdade aprende a cair com dignidade e se levantar com graça, e a seguir com mais dependência de Deus do que nunca. Agora vamos concluir o estudo de hoje. Ver alguém que admiramos cair é doloroso. Quando essa pessoa é uma referência espiritual, parece que tudo balança. Ficamos sem chão. Mas a história de Davi nos mostra como Deus não desiste de quem falha, e Ele também não quer que a gente desista. O discipulado verdadeiro não é sobre seguir pessoas perfeitas, mas sobre aprender com vidas reais que tropeçam, se arrependem e continuam andando com Deus. A queda de Davi não apagou tudo o que ele já tinha vivido com o Senhor. Também não anulou sua identidade, mas o levou a uma dependência ainda mais profunda da graça. Para nós, como discípulos, isto traz alívio, porque se Deus restaurou Davi, Ele também pode restaurar a mim e a você.
Não podemos idolatrar líderes nem virar as costas quando eles caem. Precisamos aprender a caminhar com maturidade e com olhos fixos em Jesus. A restauração é parte do discipulado. É um processo doloroso, mas também belo, porque nos lembra de que o único líder infalível é Cristo, e ele nunca caiu, para que nós possamos sempre nos levantar. Para pensar e agir. Primeiro, como você costuma reagir quando alguém que você admira espiritualmente comete um erro sério? Isso já afetou sua caminhada com Deus? Segundo, existe alguma situação em que você foi confrontado por Deus e percebeu que aquilo, apesar de difícil, foi uma expressão do amor dele por você? Terceiro, você acredita que restauração é possível mesmo após falhas graves? Como essa verdade pode mudar sua forma de ver a si mesmo e aos outros? Esperamos que este estudo lhe ajude na compreensão da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros. Até o próximo encontro.